Foi na cruz aonde eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Irmãos, Jesus estava naquela cruz não é porque ele queria, não é porque ele merecia. Ele estava naquela cruz por culpa do meu pecado e por culpa do seu pecado. E veja que o próprio Jesus estava pagando os pecados que eram nossos, não eram dele. Irmãos, nós vamos começar agora fazendo uma meditação rápida na palavra do Senhor. Glorificado e santo é o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Que Deus venha falar conosco nesta manhã, que Deus venha falar em nossos corações, que Deus venha nos dar a alegria nesta palavra. Deus amado, diz assim, irmãos: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos e ambos se conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para eles aventais. Glorificado e santo é o nome do Senhor Jesus. Glorificado e santo é o nome do Senhor Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos olhar para isso. Palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela está cheia de exemplos do que nós podemos fazer e do que nós não podemos fazer. A palavra do Senhor, ela vem nos dar orientação todos os dias. Eva sabia. Agora eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe. Como que era a serpente? Era o ser mais sábio. Mas como que era essa serpente? Era uma cobra como essa que nós conhecemos hoje? Não, ela não era uma cobra como essa que nós conhecemos hoje. Primeiro porque ela falava, e ela continua, a cobra de hoje não fala. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa, e vou ser bem breve, vou ser bem rápido, não vamos aprofundar muito nessa meditação hoje, só para mostrar aqui um exemplo desta passagem para nós. Então aqui está. Deus prepara o mundo. Como que era o Adão? Qual era a vida do Adão lá no paraíso? Ele era poderoso. A ele foi dado o poder de dominar sobre todas as aves, todas as ervas, colocar nome em tudo. Ele tinha uma vida muito boa. Ele dominava, ele reinava no Éden. Como que era a vida da Eva? Como que era a vida da Eva? A vida da Eva era para estar ao lado do Adão, sendo ali uma ajudadora do Adão. Mas ela era primeiro uma mulher muito amada. Porque como que Adão disse quando recebeu Eva? Disse: ela vai ser osso do meu osso. Ela vai ser carne da minha carne. Ou seja, Adão disse assim: ela é um comigo. Nós dois somos um. Adão deixou ali muito claro o grande amor que ele tinha por Eva, o grande cuidado que ele tinha, como que ele tratava Eva. Então Eva era um ser muito bem tratado. Resumindo, os dois tinham uma vida linda e devido à comunhão entre os dois, a casa deles era o paraíso. Eles estavam no Éden. A casa deles era um paraíso. E quem era a serpente? Era um ser falante. Existem alguns teólogos, alguns pregadores que chegam a dizer que ela tinha praticamente um formato humano, porque ela era o ser soberano.
Abaixo do Adão e a Eva, quem estava era a serpente, porque ela era sábia, ela era falante, ela era um animal cheio de astúcia, ou seja, ela tinha algo que os outros não tinham. Então ela reinava também entre os animais, ela era mais sábia do que os outros animais. Porém, Deus deu a Adão e a Eva uma ordem, colocou a eles limites. Deus limitou o caminho até onde eles poderiam ir, no que eles poderiam tocar, no que eles não poderiam tocar, o que eles poderiam fazer, o que eles não poderiam fazer. Mas vem ali a serpente para estragar tudo. Sabe por quê? Porque a serpente, ela não podia ver a felicidade de Adão e de Eva. Ele era o mais astuto de todos os animais. Certamente ali, nós sabemos que esta serpente... Nós sabemos que esta serpente, lá no livro de Apocalipse, ela é tratada como o próprio Satanás. E o diabo, irmãos, ele não quer ver você feliz, o diabo não quer ver você prosperando, o diabo quer ver você com a sua vida destruída, o diabo quer ver você com a tua vida acabada, quer ver você na sarjeta. Então o diabo chega lá e começa a provocar, começa a usar o ponto fraco da Eva. Sabe por quê? Porque a Eva olhava, já tinha tudo, mas ela olhava para Deus, e queira ou não, hoje as pessoas às vezes têm um jeito às vezes de falar que a mulher é invejosa, porque uma mulher vê a outra vestida de um jeito, quer vestir aquela coisa, enfim, não vamos entrar nisto. Mas o que eu quero mostrar para vocês, a Eva, você observa que o que foi que a serpente falou para Eva para que ela aceitasse comer do fruto? Primeiro, a Eva falava demais, porque o diabo não sabia o que Deus tinha falado para ela. Mas o diabo chegou e falou para ela: escuta, foi assim que Deus falou para você? Foi assim? Bastou jogar uma verde, ela despejou. Não foi assim. Deus falou que se nós tocar naquela árvore acontece isso, isso e aquilo. Então automaticamente ela abriu a janela, ela abriu a porta para que o diabo pudesse falar para ela o que ele queria falar. Ele não tinha conhecimento, não tinha como ele falar, mas agora ela contou para ele. Então agora ele sabe como agir. E ele faz o quê? Ele vai acionar justamente aquilo que tem nela, que é o desejo de poder. Olha o que ele fala para ela. Não é assim. Sabe por que Deus falou isso para você? Porque se você comer dessa árvore, você vai ter conhecimento, você vai ter discernimento e vai ficar igual a ele. Quando a Eva olha e vê a oportunidade de ganhar conhecimento e de se equiparar a Deus, ela correu lá e comeu. Ela correu lá e comeu, ela sabia que ela estava desobedecendo à vontade de Deus, mas ela sabia que o que ela ia alcançar ia satisfazer o ego dela, de tal forma que era mais importante do que obedecer a Deus. Ela foi lá e comeu. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. O nosso ego, ele não pode sobrepor a vontade de Deus, porque o preço vai ser caro. Deus vai cobrar e vai cobrar caro. Porque é o nosso ego, é a nossa vontade. Ela não queria, não, pai, eu vou ter tanto conhecimento quanto Deus. Eu vou ter muito mais domínio. E ela sabia que ali ela ia ter domínio, inclusive sobre o próprio Adão. E ela foi lá e comeu aquele fruto. E certamente depois que ela comeu o fruto, ela caiu em arrependimento. Certamente ela sentiu. Porque é assim, irmãos, enquanto nós estamos indo fazer o pecado, não há arrependimento. O arrependimento é um ser que ele só vem atrasado. O arrependimento é um ser que só anda na garupa. Ele só vem depois que não dá mais, que o leite está derramado. E aquela mulher, então, agora faz o quê? Vai lá e dá para o Adão. Mas o Adão também sabia que não podia comer. Ele também sabia que não podia comer. Mas ele vai e come. Certamente para agradar a Eva ele foi lá e comeu. Aí agora Deus chega na viração, na hora do sol se pôr, e estão eles lá se escondendo. Mas irmãos, primeiro, quando nós
temos problema diante de Deus, tudo que nós queremos fazer é se esconder. Tudo que nós queremos fazer é se esconder. Mas nós não temos que se esconder, nós temos que encarar de frente, nós temos que olhar olho no olho, nós temos que encarar e resolver. Era isso que Adão tinha que ter feito. Era isso que Eva tinha que ter feito. Mas o que eu quero mostrar a vocês, irmãos, é que do verso 10 a seguir diz assim, ó, e ele disse, verso 9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, glorificado e santo é o nome do Senhor Jesus. Glorificado e santo é o nome do Senhor Jesus. Irmão Zul Souza, nós vamos estar orando por você daqui a pouquinho, você pode ter certeza, meu irmão. Deus vai tirar essa dor aí. Glorificado e santo é o nome do Senhor Jesus. Verso 9 diz assim, ó, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comestes. Então disse Adão, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por quanto fizeste isso? Verso 14, nós já vamos entrar nele. Irmãos, então só observem isso aqui. Aí quando Deus chega e esfrega na cara do Adão, Adão, por que você fez isso? Adão estava escondendo, se escondendo. Por que você fez isso? Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. É culpa dela. Ô Eva, por que você fez isso? Ah, foi a serpente. Independente da responsabilidade de cada um fez a sua parte. A Eva desobedeceu, o Adão desobedeceu, a serpente agiu com maldade. Agora vejam uma coisa, irmãos, verso 14, agora vem o preço do pecado. Agora vem o preço do pecado. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita será, mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Cadê aquela que era a mais poderosa de todas as animalhas do campo? Aquela que era mais sábia, aquela que era mais astuta. Ela perdeu o seu posto. Sabe por quê? Por desobediência, por não obedecer à voz de Deus. Ela pagou o seu preço. Ela deixa então de ser a animalha mais astuta, a mais poderosa, aquela que falava, aquela que era mais sábia do que todos os animais do campo, e se torna a pior besta de todas e vai andar arrastando a barriga no chão. Ou seja, irmãos, até então a serpente não era essa que a gente vê, essa que não tem perna. Ela mudou. Ela não é mais a mesma. Porque Deus transformou ela teve a vida dela transformada por causa do que ela cometeu. E foi para pior. Ela deixou o seu lugar de destaque em meio aos animais. E ela veio ser a pior de todas e arrastar a barriga no chão e comer pó por toda a vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirá o seu calcanhar. E naquele momento ali foi decretado que a igreja do Senhor e a serpente seriam inimigos. Porque o filho da mulher, como nós vemos no Apocalipse, que é aquela mulher que está prestes a dar à luz, que é a igreja. Por isso, irmãos, a luz e as trevas nunca vão se entender, o bem e o mal nunca vão se entender. O bem e o mal vão estar sempre em posição oposta, um atacando o outro. Sabe por quê? Porque um representa a vontade da serpente, o outro representa a vontade de Deus. E Deus disse assim, que ali haveria inimizade. Mas de uma coisa pode ter certeza: o mal vai ser ferido na cabeça.
O mal, o máximo que pode é ferir ao calcanhar, jamais destruir a vida. E a mulher, verso 16, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, irmãos, hoje, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós vemos que a Bíblia desde o princípio trata com a certa diferença entre homens e mulheres, e as pessoas dizem assim: vocês são pastores machistas, vocês ficam achando que a mulher não pode ser pastora, que a mulher não pode pregar, que a mulher não pode ensinar, que a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Sabe por quê? Porque Deus assim fez. Foi Ele. Quer brigar, tem que brigar com Ele. Mas o que eu quero mostrar, por causa do pecado da Eva, da desobediência da Eva, olha o que foi que ela ganhou: dor. Deus disse assim: eu vou multiplicar a sua dor. Então ela vivia num paraíso, ela não tinha dor. Agora ela vai ter dor, porque ela desobedeceu. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho. Ela ia ter filho de forma tão natural, ela ia ter filho de forma tão tranquila, irmãos. Ela ia ter filho de forma tão sossegada. Vocês acham que um animal, quando vai ter um filho, tem tanta dor quanto uma mulher? Vocês acham que tem? Você olha um animal ali no momento que está dando a luz. Pode ter alguma dor, mas é tão tranquilo. Por que a mulher sofre tanto? Porque desobedeceu. É o preço do pecado. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Mas e o Adão? Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra. Você vê que Deus amaldiçoou a terra toda por causa do Adão. A terra toda. Por causa do pecado desse abençoado Adão. Nós sofremos por causa dele, mas nós somos descendentes dele. As contas dos nossos pais nós temos que pagar. As nossas contas certamente vai sobrar para os nossos filhos. Mas Deus disse da seguinte forma: então, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti, por causa do Adão. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás do teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha quanto castigo veio por causa da desobediência do Adão. A terra toda pagou o preço. Todos nós agora temos que trabalhar, não precisava trabalhar. Poderíamos comer do bom e do melhor. Agora temos que viver do nosso suor com dor. Do suor do teu rosto comerás o pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó comerás. Espinhos e cardo também te produzirá. Você vê que a terra vai produzir espinhos para nós. Ou seja, nós sempre estamos sendo feridos, estamos sendo machucados, estamos sofrendo, sempre apanhando aqui, apanhando ali. São os espinhos que a vida está causando para nós. Sabe por quê? É por causa deste pecado. E nós vamos viver, então nós estamos pagando o preço, mas não para por aí. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, e porquanto ela era mãe de todos os seres viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Irmãos, nós vamos continuar lendo aqui, quando nós chegamos no 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Resumindo, tirou-os do paraíso.
Ou seja, vocês observaram que enquanto estava na obediência, a serpente era o ser mais inteligente, a mulher não tinha dor, o homem não precisava trabalhar e dominava tudo. Olha que vida, viviam no paraíso, um lugar de bênção, Deus vindo todos os dias visitar eles. Bastou pecar. Serpente foi se arrastar, comer do pó da terra, ser o pior dos animais. A mulher passou a sentir dor, o homem passou a ter que trabalhar, a lutar com os espinhos, a comer do suor do teu rosto. E o mais importante, Deus deixou de visitá-los todos os dias no paraíso e eles foram expulsos do paraíso para viver no mundo de trevas. Então, irmãos, quando nós estamos no sofrimento é por causa do pecado. E cabe a mim e cabe a você escolher o que nós queremos. Se nós pecarmos, nós vamos sair do paraíso. Foi por isso que Deus falou para Jeremias, através do profeta Jeremias: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolha, faça a sua escolha, viva por ela e pague por ela. Irmãos, que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos que aqui estão, os que estão perto, os que estão longe. Encerramos a palavra por aqui e hoje nós vamos encerrar fazendo uma oração